Um segredo devastador vem à tona e muda para sempre a forma como Leona enxerga a família Boaz, e especialmente o conflito entre Abel e Davi. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Leona flagra uma conversa entre Abel e Rosa e descobre uma verdade chocante. Davi não é filho biológico de Abel, mas fruto de uma traição entre a ex-mulher dele com Jaques. O passado vem à tona com força e revela a raiz de mágoas antigas, decisões dolorosas e silêncios mantidos por amor. Ao saber de tudo, Leona se comove, promete guardar o segredo e tenta reaproximar pai e filho, sem que Davi saiba do peso que carrega no sangue. Agora, o que está em jogo é mais que uma reconciliação. É a chance de curar uma ferida que começou antes mesmo de Davi nascer. Tudo deverá acontecer logo após Abel colocar Davi para fora de casa e não conseguir lidar bem com essa situação. Em um certo momento, Abel está de pé diante da janela, olhando para o jardim, com o semblante fechado. Rosa se aproxima com passos lentos, senta-se no sofá e o observa por alguns segundos antes de quebrar o silêncio. Ela comenta, com um tom cuidadoso: "Você fez certo em colocar o Davi para fora, Abel, mas eu conheço esse silêncio. Não parece alívio." Abel vira-se lentamente, com os olhos cansados. Ele caminha até o sofá e senta ao lado da mãe. Cruza os dedos, pressiona os punhos contra o queixo. Ele desabafa: "Eu não sei o que fazer mais, mãe. Eu dei tudo para aquele menino, tudo. E ele simplesmente joga tudo fora. Vive em confusão, em impulsividade, como se não tivesse pai, como se nunca tivesse tido exemplo." Rosa suspira, mexendo o lenço nas mãos. Ela comenta com sinceridade: "E você já parou para pensar que esse sangue rebelde pode não ser o seu? Vai ver, ele puxou do outro lá que você sabe bem quem." Abel a encara em silêncio, um silêncio que pesa. Ele desvia o olhar, olha para o chão e, pela primeira vez em muitos anos, deixa a verdade sair. Ele revela: "Eu penso nisso todo dia, porque ele não é meu, não de sangue." Rosa abaixa os olhos, como quem carrega também o fardo do segredo. Ela responde, num sussurro: "Eu sei." Abel fecha os olhos com força e continua. Ele comenta: "A Olívia me traiu com Jaques, meu próprio irmão. Foi um momento, uma fraqueza, e dessa traição nasceu o Davi." Rosa toca no ombro do filho, com cuidado, mas Abel segue falando, como se precisasse vomitar uma dor guardada há anos. Ele continua: "Eu só descobri depois, quando ela já estava doente. E mesmo assim, no hospital, quase sem forças, ela segurou minha mão e me implorou: não abandona ele, cria como se fosse seu." E eu prometi com toda a mágoa entalada, porque mesmo com tudo, eu ainda amava aquela mulher. Do outro lado da parede, Leona ouve tudo. Ela estava a caminho da biblioteca para pegar um brinquedo de Sofia, mas parou ao ouvir o nome de Davi. Agora está encostada no batente, a boca entreaberta, os olhos arregalados. A cada palavra, seu coração bate mais forte. Abel respira fundo, com os olhos marejados. Ele murmura: "Talvez seja por isso que eu não consigo amar o Davi do jeito que ele queria. A nossa relação sempre foi espinhosa, sempre teve algo entre nós, uma barreira invisível. E agora, ele se envolve com a Leona, dentro da minha casa, com a babá da minha filha." Leona leva a mão à boca, em choque. Ela dá um passo para trás e esbarra num pequeno vaso decorativo, que cai no chão com um estrondo seco. Abel se levanta assustado. Rosa também. Os dois correm até o corredor e encontram Leona parada, pálida, olhando para os dois como quem acabou de ver um fantasma. Abel questiona, aflito: "Leona, você ouviu?" Ela hesita e depois confirma com a voz embargada: "Eu não queria, eu juro, mas
Eu ouvi tudo. Rosa troca um olhar tenso com o filho. Abel respira fundo, passa a mão no rosto e se apoia na parede, como se o peso de anos estivesse desabando sobre seus ombros. Ele fecha os olhos por um instante, depois encara Leona. Ele confessa: então talvez agora você mereça ouvir tudo, do jeito certo. Ele dá um passo para dentro da sala e faz um gesto para que ela entre. Leona, ainda abalada, obedece em silêncio. Senta-se na beira do sofá, inquieta. Rosa se afasta discretamente para dar espaço. Abel caminha lentamente até a poltrona. Senta-se e apoia os cotovelos nos joelhos. Ele começa: eu e a Olivia tivemos um casamento bonito por muito tempo, mas como em muitos casamentos longos, teve falhas. E uma dessas falhas foi o Jaques. Leona o observa em silêncio absoluto, o coração acelerado. Ele continua, com a voz embargada: ela me traiu com o meu irmão. Foi uma única vez, segundo ela, mas foi o suficiente. 9 meses depois, nasceu o Davi. Leona sussurra, em choque: e você sabia? Abel responde amargo: não na época. Só descobri quando ela já estava morrendo. Nos últimos dias de vida, ela me chamou e contou tudo. Pediu perdão. Me implorou que cuidasse do Davi como se fosse meu. Que ele nunca soubesse. Ele desvia o olhar emocionado. Ele completa: eu prometi. Eu estava com raiva, magoado, mas prometi, e desde então venho tentando ser o pai que ele nunca teve. Ou melhor, tentando não deixar ele sentir que não teve um. Leona abaixa os olhos, comovida. Um silêncio respeitoso se instala por alguns segundos. Ela comenta, com a voz baixa: agora faz sentido. O jeito como vocês se olham, a distância, mesmo morando na mesma casa. Abel confirma com a cabeça, em silêncio. Leona então respira fundo e ergue os olhos novamente. Ela pergunta, com cautela: e ele não sabe? Abel afirma: não, e espero que continue assim. Esse segredo não é fácil de carregar. Ela se aproxima um pouco, com as mãos juntas no colo. Ela promete: eu não vou contar para ninguém. Pode confiar em mim, seu Abel. Ele agradece com um olhar sincero. Ela continua: mas, se me permite dizer uma coisa, talvez o Davi precise mais de um pai agora do que nunca, mesmo que você não seja de sangue. Abel baixa a cabeça, pensativo. As palavras de Leona tocam fundo. Ela finaliza, com delicadeza: e talvez ele só esteja tentando chamar sua atenção da única forma que conhece. Abel suspira, derrotado por dentro, mas grato. Ele sorri de leve. Ele diz: você é uma moça especial, Leona. Agradeço por ter escutado e por guardar isso com você. O clima permanece denso na sala, mas há algo diferente nos olhos de Leona. Uma mistura de ternura, preocupação e um carinho que ela mesma não sabe explicar. Ela cruza os braços com força contra o peito, como se tentasse conter a emoção. Ela comenta, com a voz embargada: agora tudo faz sentido. O jeito dele, a inquietação, os conflitos com o Senhor. É como se ele carregasse uma raiva que nem entende de onde vem. Abel apenas ouve, sem interromper. Ela continua: o Davi sempre teve esse vazio no olhar. Eu via e achava que era só mimado, mas agora eu vejo. Ele cresceu sentindo que não pertencia totalmente e talvez, no fundo, sentia mesmo. Abel suspira, esgotado emocionalmente. Leona se aproxima mais. Ela pergunta: o senhor já pensou que talvez ele nunca tenha agido como o filho que o senhor queria, porque nunca se sentiu como tal? Abel tentando se proteger da culpa. Ele retruca: eu tentei, juro que tentei. Dei tudo, dinheiro, educação, teto, mas ele só quer me contrariar, ser irresponsável. Leona se abaixa à altura dele.
olhando nos olhos com firmeza. Ela responde com doçura. Talvez ele só quisesse ser visto, escutado, sentido, porque mesmo com tudo isso, ele sempre pareceu sozinho. Abel fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. A dor de ouvir aquilo parece rasgar velhas feridas. Ela insiste. Eu sei que o senhor está magoado, ferido, decepcionado, mas expulsar ele não é a resposta. O Davi precisa de apoio, não de mais rejeição. E eu sei que não é fácil, mas o senhor ainda é a única referência de pai que ele tem. Ele pergunta, num sussurro, e se ele me odiar, se descobrir tudo, e me odiar por ter mentido? Leona sorri de forma serena. Ela responde, então ame ele ainda mais, porque se ele souber que foi criado por um homem que escolheu ser pai, mesmo sem obrigação, ele vai entender, e mesmo que demore, ele vai te perdoar. Abel encara o nada por um tempo, em silêncio. Ele confessa, já pensei em chamar ele de volta, mas não sei como. Não sei se ele me ouviria, não sei nem por onde começar. Leona coloca a mão sobre a dele. Ela sugere, comece com o que sente, com o que nunca conseguiu dizer. E se quiser, eu posso ir até ele, posso tentar abrir o caminho. Abel assente devagar. Pela primeira vez, seus olhos se enchem d'água, não de raiva, mas de arrependimento. Ele murmura, talvez ainda tenha jeito. Leona aperta sua mão com carinho e sussurra como um compromisso. Sempre tem, para quem quer de verdade. A tarde já cai quando Leona desce do carro na frente da onde Ayla mora. Ela respira fundo e minutos depois, Ayla abre a porta com surpresa no rosto. Ela comenta sorrindo, Leona, que surpresa boa. Leona responde gentil, vim ver o Davi, ele tá? Ayla faz uma careta, meio culpada. Ela comenta, tá sim, trancado no quarto desde ontem, mau humor misturado com orgulho. Quer que eu chame? Leona nega com a cabeça. Ela diz, se eu puder, prefiro falar com ele direto. Ayla assente e sai da sala para chamá-lo. Leona observa o lugar, modesto, acolhedor. Em pouco tempo, Davi surge à porta do quarto, a expressão fechada. Ele comenta, com um misto de surpresa e ironia, o que você está fazendo aqui? Leona caminha até ele com calma. Ela responde, vim conversar e não vou sair até conseguir. Davi suspira fundo, cruza os braços e se encosta na porta. Ele retruca, se foi o meu pai que mandou, pode voltar e dizer que não tenho nada para falar com ele. Leona se aproxima, com calma, mas firme. Ela responde, ele nem sabe que eu vim. Isso aqui é por mim, porque eu não acho justo ver vocês dois se machucando por orgulho. Davi revira os olhos e vai até o sofá, se jogando com impaciência. Leona senta à frente. Ele comenta, ele me expulsou da casa como se eu fosse um intruso. Me humilhou na frente de todo mundo. E agora quer o quê? Que eu finja que tá tudo bem? Ela balança a cabeça. Ela diz, não, mas talvez esteja na hora de entender que nem sempre o amor vem do jeito certo. Às vezes ele vem torto, ferido, silencioso. Davi encara o chão, mas ouve. Ela continua, eu vi o jeito como ele ficou depois que você saiu. É mais fácil fingir raiva do que admitir saudade. Mais fácil bater a porta do que dizer fica. Ele levanta o olhar, um pouco menos rígido. Ele pergunta, desconfiado, e por que isso agora? Por que você está defendendo ele? Leona hesita. Não pode contar tudo, mas diz o que pode. Ela comenta, com sinceridade, porque eu entendi que ele é mais humano do que parece. E que às vezes, quem mais grita é quem menos sabe pedir ajuda. Davi engole seco. A raiva já não é tão sólida. O orgulho começa a dar espaço para algo mais vulnerável. Ela se levanta e caminha até ele. Ela propõe, só conversa com ele, não para aceitar tudo, mas para entender, para dar uma chance de verdade.
Você não precisa perdoar hoje, mas pode começar a olhar para ele como um homem, e não só como o pai que falhou. Davi respira fundo. Permanece em silêncio por alguns segundos, até balançar a cabeça devagar. Ele diz, quase num sussurro: eu penso. Leona sorri, tocando no ombro dele com carinho. Ela comenta: já é um começo. Ela sai do apartamento sem forçar mais nada. E pela primeira vez em dias, Davi olha para o celular. Hesita, mas o segura como quem sabe que em breve talvez precise fazer uma ligação. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.